Pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Saúdo o Padre Fernando, Padre Luiz, todos vocês, irmãos e irmãs, nesta solene celebração de São José Maria Escrivá. A palavra de Deus escolhida para essa celebração foi muito iluminada, porque a primeira leitura nos recordava a nossa imagem e semelhança de Deus, o Criador do jardim. Mas nós sabemos, como dizia o Papa Bento XVI, que esse jardim se transformou num deserto. E agora a nossa missão é transformar esse deserto em jardim. Na segunda leitura, um ponto tão delicado da espiritualidade de São José Maria Escrivá é a nossa filiação divina. Perguntaram ao Papa Francisco: o senhor agora tem o maior título da igreja, o senhor é Papa? E ele disse: não, meu filho, maior título na igreja não é o de Papa, é o de filho e filha de Deus. A nossa dignidade batismal, a qual São José Maria Escrivá vai se fundamentar para nos deixar como precursor do Concílio Vaticano II, a espiritualidade baseada exatamente no sacerdócio batismal dos filhos e filhas de Deus.
E claro, no Evangelho, temos uma trajetória muito bonita de Pedro. Em primeiro lugar, Pedro tinha toda a experiência de pescador e Jesus não era pescador. E então Pedro, na sua lógica, tinha toda a razão para não pescar mais, mas ele não seguiu o seu cálculo. Ele não vivia de cálculos, ele não vivia de filosofias, ele não vivia de somente filosofias da vida. Ele fez a sua confissão na palavra de Deus. Além da minha lógica, além da minha certeza, além da minha tradição, a palavra de Deus tem a última palavra. E assim aconteceu. Pedro lança as redes para águas mais profundas. E ele obedeceu na fé. Tendo acontecido o milagre, o que Pedro faz? Faz o ato penitencial. Afasta-te de mim, Senhor, sou pecador. Mas Jesus dá mais um passo e diz: é verdade, você é pecador, mas você será pescador, você vai ser missionário da minha igreja. O que nós vimos nesse evangelho? Uma trajetória de uma pessoa leiga para uma pessoa discípula da palavra, para uma pessoa que continua confessando os seus pecados e para uma pessoa que se torna missionária e que é o sucessor, então, vamos dizer, de Jesus Cristo, o condutor da igreja. Eu vou falar pouco sobre São José Escrivá, porque vocês são todos doutorados e doutoradas na vida dele. Mas eu vou lembrar o que desde o concílio até hoje os nossos papas, todos eles, estão dizendo para nós católicos: volte para as suas fontes. Franciscanos, voltem para as suas fontes. Religiosas, voltem para as suas fontes, dos seus fundadores. E eu creio que se nós voltarmos para essa fonte da Opus Dei, que é a espiritualidade de São José Maria Escrivá, nós vamos acertar. Porque no decorrer do tempo, tanto a igreja como as congregações foram acrescentando coisas que de repente não estão na linha do fundador. Então é importante voltar às fontes. A primeira dela, a vocação de todos à santidade. Um belíssimo capítulo da Lumen Gentium. Por isso digo, sem dúvida nenhuma, se eu me errar, depois lá na sacristia o Padre Fernando me corrige, mas São José Maria Escrivá é um precursor do Concílio Vaticano II. Essa questão da vocação à santidade, da gente se santificar no trabalho, do apostolado do trabalho, não fora do mundo e dentro do mundo. Isto é o autêntico Concílio Vaticano II, para que Cristo seja o centro do mundo. Então, irmãos e irmãs, como é sadia, como é simples, como é concreta, como é pé no chão, esta espiritualidade. Tanto que eu li aí num livro que São João Paulo II, no dia seguinte, lá em Roma, no domingo, quando falou da canonização de São José Escrivá, usou essa expressão: eis o santo da normalidade. Isso é muito importante, porque estamos com um devocionismo na nossa igreja que nada tem a ver com São José de Escrivá. É o santo da normalidade, do cotidiano. Como foi Nossa Senhora, 30 anos, em Caná da Galileia,
e que ele tanto amou. E a última despedida foi um olhar a Maria, porque ele colocou a espiritualidade mariana na sua vida e creio para todos nós. E também a gente ver que São José Maria Escrivá, esse santo da normalidade, faz nós entrarmos cada vez mais no coração do mundo, da humanidade. Isso é toda a Gaudium Spes. É impressionante. Quem conhece o Concílio Vaticano II não vai ter medo de dizer: São José Maria Escrivá foi um autêntico precursor e profeta do Concílio Vaticano II, claro, alguns anos mais tarde. Mas Deus costuma agir assim. Então a gente voltar a nossas fontes, ao santo da normalidade. No cotidiano, não existe coisa mais saudável e mais evangélica do espírito do Evangelho do que esta. Também li por aí que, claro, ele pede que a ciência e a cultura todas sejam também evangelizadas, mas com aquelas 4, muito bonitos, 4 pontos cardeais da vossa espiritualidade. Primeiro, calar. Quem não cala, não ouve a Deus. E quem não cala, faz o pecado da língua. Quem não cala, vive fazendo barulho na vida. E esse calar, muitas vezes, é não reagir ao inimigo, porque ele teve muitos inimigos no contexto em que viveu. A Igreja Católica teve esses inimigos. Então a gente saber calar na hora certa, silenciar. E essa palavra calar está também agora no documento Amoris, a alegria do trabalho, Amoris Laetitia, do Papa Francisco, pedindo especialmente aos casais, lá no capítulo do diálogo, para dialogar, é preciso calar para ouvir. Então está muito dentro da vossa espiritualidade. Segundo fundamento, claro, rezar. E sei que vocês têm toda uma organização de oração e continuem assim. O terceiro, trabalhar, sabendo que ali está o altar da nossa santificação. Até queria convidá-los e convidá-las para adquirirem o documento 105 da CNBB, que fala dos leigos, da santificação dos leigos, e lá diz assim, bem na linha de São José Maria Escrivá: o fogão, o bisturi, o trator, a vassoura, o computador, são altares onde os filhos e filhas de Deus se santificam. Isso é pura espiritualidade de São José Maria Escrivá, e que também a nossa CNBB assumiu, porque é pé no chão, porque é santificar-se ali mesmo, no fogão ou no computador, o santo da normalidade. E quero pedir então, aí vem o quarto ponto cardeal, que é belíssimo, que é o sorriso. Ele dizia, um sorriso abre 1000 portas. Um sorriso é o sinal de ressurreição. E um sorriso, ele é um gesto fraterno para com nossos irmãos. Eu agradeço a Deus por conhecer um pouquinho mais a vida de São José Maria Escrivá, e com alegria agradeço a Deus por esse precursor do concílio, e convido a vocês, voltemos a esta fonte de uma espiritualidade tão normal, tão sadia, tão cotidiana e tão certa. Amém.